Olá a todos! Nesse vídeo, a gente vai ver um exemplo de um teste manual, um teste de login, que poderia ter sido automatizado. Eu até automatizei algumas partes na nossa playlist de Cypress, mas hoje a gente vai ver um passo a passo para testar o login, com testes positivos e testes negativos. Eu escrevi aqui no Excel alguns testes que a gente poderia fazer e a gente vai começar com, bom, abra o URL deste teste, né? Aqui a gente tem essa coluna do cenário que vai explicar o que o usuário vai fazer, né? Qual vai ser o teste. A gente tem a coluna da data, da informação, que pode mudar eventualmente, né? E a gente tem a coluna do resultado esperado, expected result, que vai dizer, né, de acordo com os requerimentos, qual é o resultado esperado, qual deverá ser o resultado esperado, e qualquer coisa diferente do que está escrito aqui quer dizer que o teste vai falhar. E aqui a gente tem os resultados, né? Então aqui tem uma tabela que eu criei para poder mostrar. Eu vou tirar isso daqui porque tá por engano, né? Que eu não testei ainda. É uma tabela mostrando como um teste manual pode ser feito. Então, o primeiro teste aqui é abra o URL de teste. É essa URL, né? Então, o teste ele passa, a URL abre e eu marco aqui como pass. Gente, desculpa que tá misturado um pouco inglês com português. O meu teclado aqui ele não tá configurado para o português, então tá faltando acento e às vezes eu escrevo em inglês porque acaba vindo mais naturalmente, mas acho que tá bem compreensivo aqui. Agora, nessa linha 4, Happy Path. O que é o Happy Path? O Happy Path acontece quando o flow acontece da forma correta, ou seja, quando o usuário ele insere os dados corretos, ele coloca o nome do usuário corretamente, ele coloca a senha e ele faz o login, e esse é o Happy Path. E aqui, mais para frente, a gente vai ver os testes negativos, que eles são os testes que mais, para mim, são os mais relevantes, porque o Happy Path, a gente assume que o usuário, quando ele está acessando algum serviço, um login, ele não vai intencionalmente colocar um dado errado, mas acontece, a gente está digitando, às vezes acontece de digitar errado, e é aí que a gente tem que ver se o sistema realmente está funcionando como ele deve funcionar. Qualquer coisa diferente do resultado esperado, o teste deve falhar. Então vamos começar com o Happy Path, que é preencha o nome do usuário corretamente. O nome do usuário, a data aqui é o admin, então eu vou vir aqui, vou colocar o admin. O nome do usuário está inserido, então eu vou passar esta linha. Preencha a senha corretamente. A senha é admin123 e o resultado é a senha inserida. Então eu vou vir aqui, admin123, a senha está inserida, esse teste também passa. Clique em login e o usuário está logado e ele está no dashboard. Então, quando eu clicar em login, a página que tem que abrir é a página do dashboard. A gente consegue ver aqui na URL que essa página aqui, dentro do código, ela se chama dashboard. Esse teste também vai passar. E o teste de logout, né? Eu clique no nome do usuário e faço logout. E o usuário ele vai estar desconectado, ele vai ser redirecionado para a página de login e ele não vai ter acesso ao conteúdo. Então, eu vou fazer o logout. E esse é o teste, né? O Happy Path. É o teste em que o usuário ele insere tudo corretamente. E aqui ele também vai passar. Agora vamos para os chamados testes negativos, que acontece quando o flow não acontece da forma correta, ou seja, quando o usuário coloca algum dado incorreto ou quando falta algum dado. Vamos ver quais são os cenários aqui que eu coloquei. O primeiro cenário, o usuário tenta conectar sem preencher nenhuma informação. Então, o passo a passo é clique em login sem preencher os dados. Obviamente, ele não vai ter acesso ao conteúdo. Né? Vamos ver aqui o resultado esperado. O usuário não tem acesso ao conteúdo. Um erro de validação aparece indicando que o username e o password não foram preenchidos. A gente tem um erro aqui, né? Agora vamos detalhar mais esse erro. O texto deve ser em vermelho e deve estar escrito, a string dele, o texto, ele deve estar escrito required, ou seja, requerido. E aqui está exatamente como no resultado esperado, e o campo não preenchido deve ter borda vermelha, indicando, né, uma indicação mais visual de que o campo está faltando alguma informação.
Esse teste, a gente poderia, se a gente tivesse os requerimentos dele, a gente poderia ainda colocar qual é exatamente a cor da mensagem, da borda, qual é o tamanho, né, aqui desse campo. Os testes, eles são muitos, mas a gente está fazendo aqui um teste simples manual de login. E a gente vai passar este teste. O segundo cenário é: o usuário tenta conectar somente com o nome do usuário errado, né? Username. Então, o passo a passo é: preencha o nome de usuário com um usuário diferente do correto e clique em login. Obviamente, o resultado esperado é que ele não vai ter acesso ao conteúdo. Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar admin e eu vou clicar no login. E, realmente, ele não tem acesso ao conteúdo. O erro no password continua, porque a gente não inseriu nada aqui. Um erro de validação aparece indicando que o password não foi preenchido, o que é o caso aqui, né? A gente não preencheu. O texto deve estar em vermelho, required. O campo não preenchido, que no caso é o campo da senha, ele deve ter a borda vermelha. Agora, o que é interessante, por que aqui não está com um erro de validação? Por que aqui não está vermelho? Muitos sites, eles não fazem essa validação por motivos de segurança. Porque a partir do momento que o site ele diz esse usuário não existe, ele já te dá uma indicação de como pode estar, quais são os usuários dessa database. Ou se alguém está, num exemplo prático, alguém está tentando invadir a sua conta. E aí ele tenta vários tipos de combinação. Então ele sabe que admin 1 não vai ser, admin 2 não vai ser. Então ele já vai eliminando as possibilidades. Então, não colocar uma validação no usuário é uma das formas de segurança de você manter as informações mais ainda privadas para o seu usuário. Então, aqui o teste, ele passa. Cenário 3. O usuário tenta conectar somente com o nome de usuário correto. Nesse caso, preencha o nome de usuário correto e clique em login. Então, agora, admin, eu não vou preencher a senha, eu vou clicar em login novamente. Novamente, a gente vai ver que o usuário não tem acesso ao conteúdo, um erro de validação aparece indicando que password, a senha, não foi preenchida, o texto deve ser em vermelho, o campo não preenchido deve ter a borda vermelha e não há erro no campo de usuário por motivos de segurança. Até agora, tudo conforme esperado. Cenário 4. O usuário, ele tenta conectar somente com a senha errada. Preencha a senha com uma senha errada, clique em login. Então, eu vou apagar aqui o nome do usuário. Vamos dar um refresh aqui para ele tirar esse erro de validação. Então, eu vou colocar a senha PPPPPPP. E eu vou fazer o login. E agora o inverso, ele acontece. Eu não tenho o erro aqui, mas eu tenho o erro aqui, porque está faltando alguma informação aqui. Então, vamos ver aqui. O usuário não tem acesso ao conteúdo. Um erro de validação aparece indicando que o nome de usuário não foi preenchido. O texto deve ser em vermelho, required. O campo não preenchido deve ter borda vermelha e não há erro no campo da senha por motivos de segurança. Então, esse teste também passou. Cenário 5. A gente tem mais 3 cenários aqui. O usuário tenta conectar somente com a senha correta. Preencha a senha com uma senha correta e clique em login. Então, eu posso até dar um refresh aqui. Eu vou colocar o admin 123 e eu vou clicar em login. E ele não vai naturalmente conectar porque o resultado esperado é que ele não vai ter acesso ao conteúdo conforme esperado. O próximo cenário é: o usuário tenta conectar com o usuário correto e a senha errada. Então, preencha o usuário corretamente e a senha errada. Deixa eu dar um refresh aqui. Eu vou colocar admin e eu vou colocar qualquer coisa PPPPP no login. Vou clicar no login. Agora, a gente vai ver que o resultado vai ser o seguinte. O usuário não tem acesso ao conteúdo, até aí tudo bem. Um erro de validação aparece em vermelho, invalid credentials, ou seja, credenciais inválidas. O fundo do campo do erro deve ser em vermelho,
Ou seja, o erro, ele está aqui em cima. Um sinal de exclamação dentro de um círculo aparece do lado esquerdo do texto. Então, é exatamente o que a gente está vendo aqui. O erro aparece em cima do campo de informação do usuário, ou seja, em vez dele aparecer aqui, o campo required e required, ele te dá a informação de que invalid credentials. Ele não te diz qual é o que está errado. Isso faz muito sentido, porque quando a gente insere um e não insere o outro, ele só dá o erro no que a gente não inseriu. E aqui faz muito sentido ter um erro genérico, né, dizendo que a credencial está inválida e não dizer assim, a senha está inválida ou o usuário está inválido, de novo, por motivos de segurança. Então, aqui a gente coloca que passa. E o último teste é o usuário tenta conectar com o usuário incorreto e a senha correta. Preenche o usuário incorretamente e a senha correta e clique em login. Então, eu vou colocar o usuário incorreto, a senha correta, 1, 2, 3, login, e ele vai dar a mesma mensagem, fazendo sentido a todas as outras, deixa eu marcar aqui como pass, fazendo sentido a toda a lógica que ele teve aqui nesses testes aqui. E, naturalmente, o Happy Path, né, que é quando o usuário insere as informações corretamente, ele vai logar dentro dessa conta. Admin 123. Então, esse foi um exemplo de um pequeno teste manual. Existem muitas coisas aqui do login que a gente poderia testar também, como, por exemplo, quantos caracteres, né, ele aceita, ou qual é o tamanho do box. Vários desses testes a gente fez na nossa playlist de Cypress, de testes automatizados. E o teste manual, ele consegue testar tudo isso também. Então, esse é um exemplo. A gente poderia fazer um exemplo aqui, também colocar um passo a passo, se fosse para testar toda essa homepage, para testar o Forgot Your Password, para testar esse texto daqui, esses links que estão aqui, essa imagem que está aqui, para testar a resolução, como ele ficaria. Por exemplo, vou botar um inspect elemento aqui para poder ver como ele ficaria num aparelho de mobile, né? Galaxy S8, como ele aparece, né? Você vê que o visual ele muda um pouco, né? Ou no tablet também, iPad Air. São vários testes que dá para fazer aqui, mas esse foi o teste do login, um teste manual. E eu espero que vocês que estão chegando aí no mundo do teste tenham gostado. E vamos que vamos, a gente vai continuar postando mais vídeos aí.